Fala, galerinha! Tudo certinho? Estamos aqui com o nosso novo encontro semanal, nosso último encontro com as questões do Enem de 2020. Então já fiquem ligados que na próxima semana a gente já começa com a edição de 2021, chegando ali no que a gente mais precisa ali, que é a versão mais atualizada de 2022. Então até agora a gente abordou ali conteúdos que caem bastante em todas as edições, segundo a análise ali, gente. E vocês já puderam ver ali que a gente conseguiu dar uma contextualizada em questões diferenciadas ali para a gente entender que, né, biologia, química e física estão totalmente relacionadas ali. Então vamos lá para a nossa primeira questão aqui. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar ali a questão 94 da prova do caderno amarelo, ok? Então vamos lá. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não conduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. Então aqui a gente já tem um textinho de contextualização para a gente entender do que se trata. Então a gente já sabe que a gente vai trabalhar com o som ali, mas vamos ver a perspectiva aqui que a questão vai exigir da gente. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, só dessas últimas duas palavrinhas aqui, fenômeno ondulatório, a gente já consegue fazer uma ligação com física. Mas aqui, o nosso texto também está falando um pouquinho sobre saúde ali, sobre audição propriamente dita. Então, vamos dar uma discutida aqui. Então, lembre-se sempre, vamos encarar aqui a nossa questão como uma discursiva. Vamos ver aqui os conceitos envolvidos. Então, gente, primeiro, a gente tem ali a ondulatória, esse estudo das ondas, fenômenos ondulatórios que a gente vai ver. Que tipo de ondas que nós temos? Nós temos ondas sonoras, as ondas que chegam dos nossos televisores, raio-x e outras, muitas outras aí, com cada uma com sua característica. Nós temos algumas propriedades. Então, essas ondas, elas vão transportar energia. Então, a gente tem o transporte de energia sem o transporte de matéria. Então, não tem ali algo em si, algo físico ali sendo transportado. A gente transporta a energia em si. Temos dois tipos principais ali para a gente analisar. As ondas sonoras, que a gente já sabe que é o nosso foco aqui da questão, que é uma onda que se propaga em sólidos, em líquidos e também em gases. Mais um detalhe importantíssimo, é um tipo de onda que não se propaga no vácuo. Eu preciso de um meio para ter essa propagação, certo? E nós temos as ondas luminosas, que vão se propagar em sólidos, ou transparentes ou translúcidos, que é aquele, digamos assim, um vidro que a gente consegue enxergar com uma certa dificuldade do outro lado, mas a nossa luz passa ali com certa dificuldade, mas ela ainda passa. Então, ali, em meios opacos, ali que a gente tenha, por exemplo, uma parede, eu vou ter ali essa onda sendo, digamos assim, tendo um obstáculo ali para fazer essa passagem para a gente ver. E ondas luminosas, ao contrário das sonoras, elas vão se propagar no vácuo tranquilamente. Então, aqui, gente, a classificação para a gente começar a pensar, para a gente discutir o assunto de forma geral aqui. Nós temos que analisar a direção da propagação da onda, então seria para onde ela vai, neste caso, e também a direção da vibração. Então, para a gente identificar as outras características aqui, para a gente ver, a gente já trata das propriedades e das classificações, e esse conceito fica mais claro aqui. Então, vamos lá. Aqui, trouxe uma tabelinha bem legal aqui, já tirando um printzinho ali para deixar gravado, deixar salvo ali para quando vocês precisarem, mas para a gente ter aqui as nossas classificações principais. Então, de acordo aqui com a direção de vibração, nós podemos caracterizar uma onda como transversal ou longitudinal. Então, lembrando aqui a direção para onde ela segue de propagação e a direção de vibração aqui para a gente analisar nessa nossa tabelinha. A onda, então, que a gente vai ter ali transversal, ela vibra numa direção diferente da propagação da energia.
Então, essas direções aqui, elas vão ser contrárias ali para a gente pensar. A longitudinal vai ser na mesma direção ali. A gente já trata mais especificamente aqui desses exemplos para a gente ver. Também, gente, para a gente já pensar aqui, nós temos as ondas ali também com relação, aqui o que nós estamos analisando, relação à vibração, certo? Mas agora para a direção de propagação. A gente tem a unidimensional, a gente sempre lembra de 1, bidimensional, 2 e tridimensional em 3. O que a gente vai ter? Literalmente o que a gente já conhece como dimensão mesmo, que ali é o nosso conceito de cinema 3D, então 3 dimensões. Então, unidimensional, a gente vai ter essa propagação ali sendo em uma dimensão somente. Ali, o 2D, né, que a gente chama de bidimensional, seria nas 2 dimensões, e o tridimensional é o 3D que a gente conhece ali, né, nos exemplos do dia a dia, que seria nas 3 dimensões possíveis. Agora, também, para a gente já dar uma discutidinha, a gente tem classificações também de acordo com o tipo de onda, para a gente já ver os exemplos aqui certinho. Nós vamos ter as ondas mecânicas, então, de acordo com a natureza, digamos assim, dessas ondas. As ondas mecânicas, elas vão ter origem a partir de uma perturbação em um meio. E esse meio, ele tem uma característica, digamos assim, elástica. Ao mesmo tempo que eu estou perturbando com o tipo de onda, ele tende a fazer o retorno ali à sua situação inicial, a essa deformação provocada pela onda. Como que a gente pode entender isso? Uma mola, por exemplo, eu vou ter essa propagação de onda, mas essa mola vai retornar em um certo momento ao seu estado inicial. Com relação a cordas, e aqui também entra, gente, a onda sonora também, que é o que a gente está discutindo de acordo com essa questão aqui. Outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Então, só de eu ter esse elétron na frente aqui, a gente já sabe que vai envolver ali cargas elétricas que a gente vai ter. Vou ter uma carga elétrica emitindo uma onda eletromagnética, ondas mais específicas, como a onda de raio-x, a onda dos televisores e também a luz ali propriamente dita. E lembrando, então, gente, onda mecânica não se propaga no vácuo. Onda eletromagnética se propaga no vácuo ali também e também nos meios materiais ali para a gente fazer esse estudo aqui. Então, aqui, as ondas mecânicas, então, com relação à direção de vibração, elas podem ser transversais ou longitudinais. Direção de propagação uni, bi ou tridimensional. E a eletromagnética aqui já são características mais específicas para a gente entender. Ela vai ser uma onda sempre transversal, então ela vai ter a direção ela vibra numa direção diferente da propagação ali, da energia que está sendo transportada, e com a direção de propagação unidimensional. Então, ele vai se propagar em uma dimensão somente. A eletromagnética ela é mais tranquila no sentido de características, teria menos classificações ali para a gente distinguir ali os nossos tipos. Então, aqui, gente, outros conceitos muito importantes quando a gente vai tratar, principalmente de onda sonora. Então, a gente tem ali, por exemplo, a altura que eu vou ter dessa onda, é o comprimento dessa onda. Porque a gente já começa a pensar em frequência. O que é uma frequência de uma onda? Coloquei até o esqueminha aqui para vocês darem uma olhada. Uma onda de baixa frequência, ela vai ter ali uma diferenciação, né? Esse movimento um pouco mais controlado, digamos assim. De média frequência, já tenho esse movimento ali com uma certa intensidade, e de alta frequência, a gente já tem ali uma perturbação muito maior quando a gente considera ali certos conceitos para a gente analisar. Essa frequência, gente, então vai ser ali a quantidade de oscilações por segundo que a gente vai analisar, já pensando ali nas nossas unidades padrões ali para a gente entender. O que é essa frequência? É o que a gente consegue distinguir, diferenciar de um som agudo para um som grave. Então, isso aqui interfere ali para a gente analisar. Outra coisa para a gente ver, então, é a intensidade. O que é a intensidade de uma onda? Tem a ver com a amplitude. Então, eu vou ver, digamos assim, poderia comparar aqui com a altura, digamos assim, um conceito mais generalizado. Então, a intensidade sonora é o que a gente associa geralmente com o volume, né? O que a gente escuta, o som está muito alto, o som está muito baixo. São essas diferenças de intensidade, essas diferenças de amplitude nessas ondas sonoras. E o timbre, que é a característica mais diferentona ali, que a gente pode ver, por exemplo, diferenciando a mesma nota musical em diferentes instrumentos. Então, se eu for tocar ali a nota dó em um violão e for tocar, por exemplo, em um violino,
eu vou ter timbres diferentes. Esse formato de onda ele vai ser completamente diferente. É isso que distingue essas características ali. Beleza. Agora, especificamente ondas sonoras. Aqui, a gente tem uma faixa do que o ouvido humano consegue suportar ali, o que nós conseguimos captar. Então, todo mundo já deve ter ouvido ali, por exemplo, que os cachorros têm uma audição mais aguçada que a nossa. Então, o que significa? Que eles captam ali frequências mais diferenciadas, eles têm uma amplitude de frequência de captação muito maior do que os seres humanos ali. Então, a gente tem as ondas aqui que a gente vai entrar como característica de infrassons que a gente vai ter. Então, esses sons a gente não escuta. Então, é ali um som que a gente não consegue perceber, que, por exemplo, um cachorro ou um outro animal que tem algum tipo de audição mais desenvolvida conseguiria distinguir completamente. Nós vamos ter os sons em si, que é o que a gente consegue escutar, são esses sons audíveis, e os ultrassons, que aí já temos outras características ali para a gente ver, que são sons também que a gente não escuta, que são ali frequências de ondas mais diferenciadas para a gente ter. Então, aqui a nossa frequência estaria aqui nessa parte mais amarelada aqui para a gente analisar nesse caso, o que é audível e o que não é audível. Agora, vamos trabalhar nas nossas alternativas. Beleza. Então, aqui, gente, ele queria saber o que essa parte de controle de ruído ali tem a ver com o fenômeno, com qual fenômeno ondulatório. Primeiro, o que é um fenômeno ondulatório? É o que acontece com a onda a partir do momento em que ela encontra um obstáculo, uma superfície, no qual é diferente do que ela estava antes. Então, letra A, absorção. Então, vamos pensar, é claro que a gente está vendo a onda sonora. A absorção, a gente coloquei até uma imagem aqui pra gente entender, seria a onda sendo absorvida. Então, nesse caso, como a gente está trabalhando com a questão ali de, né, essa parte de ruído, não teria nada a ver. Esse fenômeno ocorre com tipos específicos de onda, mas nesse caso, com a onda sonora ali, no que a gente quer, esse estudo de ruído, a gente não é uma das alternativas, a famosa alternativa que a gente olharia aí, não tem nada a ver com o que a gente quer. Interferência. Então, coloquei aqui para a gente analisar o que é uma interferência. Interferência vem de interferir. O que eu vou ter? Quando uma onda esbarra em outra onda. Eu tenho esse encontro de ondas ali. Eu posso ter dois tipos de interferência. Interferência construtiva. Então, que as ondas, elas vão, digamos assim, elas vão se combinar, gerando uma nova onda com uma amplitude maior, certo? Então, eu teria aqui a onda número 1, que seria azul, a onda número 2, que seria verde, e a onda resultante seria essa soma. Seria uma interferência construtiva, elas se combinariam. E eu posso ter a destrutiva, que essas ondas, elas têm o que a gente chama de fases diferentes e frequências muito próximas. Então, a gente vai ter aqui a nossa azulzinha e a nossa verde aqui. Então, elas são de frequências totalmente diferentes, a gente pode perceber. Elas acabam se combinando de uma forma ali a ter essa subtração. Elas se anulam, digamos assim. Então, a gente tem uma onda resultante muito diferente das originais aqui, como a gente pode perceber até na interferência construtiva para a interferência destrutiva aqui. Essa daqui já é para a gente pensar, porque a gente está tendo, mas o ruído está chegando. Ele vai chegar ali no meu fone de ouvido. E o que vai acontecer? Então, essa daqui já é para a gente ficar mais esperto com essa alternativa. Polarização. Polarização, gente, a gente vai ter essa onda sendo orientada em apenas uma direção. E ela tem que ter ali a presença de um polarizador, que vai vibrar na mesma direção ali, vai fazer com que essa onda vibre na mesma direção. Só que aqui, gente, a gente só vai ter ondas transversais, só ondas transversais podem ser polarizadas, certo? Então, nesse caso, a onda sonora e principalmente o conceito que a gente está trabalhando aqui, não teria aplicação. Então, polarização a gente não se aplica ali nesse nosso exemplo citado pela questão. Reflexão. Reflexão, esse daqui é um dos conceitos mais famosos que a gente tem ali. Então, a onda ela vai esbarrar em um objeto, ela vai chegar em um objeto, mas ela vai voltar ali. Então, ela faz essa chegada e ela volta ali para o meio de origem. Aqui a gente pode pensar em vários tipos de exemplos, mas geralmente a gente tem esses conceitos aqui quando a gente está trabalhando espelhos. Então, a gente vai ter essa luz, né, chegando ali para a gente trabalhar. E também, gente, nesse caso aqui, a gente tem a frequência, ela permanece da mesma forma, a gente não teria essa alteração aqui como a gente tem
por exemplo, quando a gente vai tratar outros conceitos ali de fenômenos ondulatórios. A letra E, difração. Difração também a gente vai estudar ali em questão de luz, então em onda eletromagnética para a gente ter. A onda, então, ela vai conseguir se propagar através de uma abertura, certo? Então, é como se eu estivesse ali passando uma luz ali por um buraquinho, ela vai se polarizar, ela vai acabar ali, digamos assim, contornando esse obstáculo e conseguindo fazer essa passagem ali. Por exemplo, a gente pode até tentar, mas não teria outra aplicação do que a luz ali? A gente poderia tentar pensar na onda sonora, mas seria aquela situação de, por exemplo, eu estou dentro de casa, eu estou no meu quarto, mas eu estou ouvindo o que está sendo dito na sala, por exemplo. Eu não estou no mesmo ambiente, mas a onda está conseguindo chegar até mim aqui devido a algum tipo de abertura. Por isso que geralmente quando a gente tem algum barulho, alguma coisa, vou fechar a porta. Porque eu estou impedindo essa entrada, eu estou dificultando essa passagem. Então, quanto mais obstáculos eu colocar, quanto menos aberturas eu proporcionar para essa onda chegar até mim, então ali vai ter mais dificuldade. Então, para a gente entender isso dessa forma. Então, a gente já teria aqui a nossa interferência praticamente ganhando aqui para a gente analisar, mas vamos seguir aqui, gente. Então, gente, esse aqui é o clássico, né? Então, esse daqui a gente pode aí, galera mais antiga aí já sabe de onde que vem esse daqui. Então, esse daqui é de um CD super famoso que a gente tem, que é o processo de difração ali também que a gente acontece, que é o prisma ali para a gente trabalhar essa dispersão e esse espalhamento, digamos assim, desses raios solares ali, dessas ondas eletromagnéticas. Então, beleza, gente. Aqui a gente chegaria na interferência diretamente ali, que seria esse encontro de ondas. O que faria a gente desempatar, digamos assim? A gente teria o ruído. O meu fone, o que ele vai fazer? Ele vai sumir com o ruído vai chegar nele. Mas essa onda, ela é contrabalanceada, digamos assim, com outro tipo de onda que vai chegar ali para fazer essa tecnologia ali de fones mais avançados ali que a gente tem esse abafamento, digamos assim, nesse som. A gente sabe que tem fones ali que a gente usa, que tem até os microfones que dá para ouvir exatamente tudo que está em volta ali, fones mais tecnológicos, claro que, né? O preço, geralmente, fones mais caros envolve essa tecnologia de cancelamento de ruído, devido a esse fenômeno ondulatório que a gente tem ali dessa interferência destrutiva, que, digamos assim, destruiria a onda de ruído. Claro que a gente não consegue ficar totalmente isolado, né? Só se fosse um fone extremamente tecnológico, mas ele já interfere ali para a gente analisar certinho e já ter esses detalhezinhos aqui. E só para a gente terminar, gente, vamos falar um pouquinho de audição aqui para a gente ter. Então, o fone de ouvido é um assunto bem importante para a gente comentar e já caiu em outras edições também do Enem, mais da questão abordado ali para biologia. Então, a gente tem as nossas partes aqui, certo? Da nossa parte mais anatômica. E a gente tem essa sensibilidade auditiva. Então, todos esses conceitos que a gente trabalhou hoje, de amplitude, de frequência, interferem ali no volume, que é o que a gente chama de volume que a gente está escutando. Interfere, por exemplo, porque a gente tem mais sensibilidade para sons mais graves ou mais agudos. Então, esse som, ele vai chegar como um conjunto de vibrações ali a partir dessas ondas mecânicas. Para esse som ser percebido, eu vou precisar de um mecanismo ali que, digamos assim, sinta esse impacto dessas ondas, sinta essa vibração e que isso perturbe um tipo de sistema que a gente tem para assim ser transmitido para o nosso sistema nervoso para ser interpretado ali certinho como deve ser anatômica e fisiologicamente. Então, gente, essa sensibilidade e essa estrutura em si, ela vai variar de animal para animal também, mas, né, vamos usar o exemplo do ser humano para a gente ter. Então, isso é muito sério. A gente tem ali essas perturbações ali de perda de audição a partir de uso de fones de ouvido com volume muito alto. Isso não é história ali que a gente tem de mãe que fica em cima da gente ali para a gente abaixar o volume. Então, isso realmente é bem grave. Às vezes ali mais jovens, claro que geralmente isso é construtivo, né? Vai piorando com o passar dos anos, mas tomem bastante cuidado e isso é uma questão bem interessante de cair, porque é algo, né, um conceito totalmente atual ali para a gente discutir e também por envolver a juventude, então seria algo bem próximo da realidade daqueles que realizam as provas do Enem.
E aqui, gente, então a gente tem, por exemplo, aqui, as nossas partes, algumas terminologias que a gente vai usar, o que a gente chama de ouvido, a nomenclatura mais, a forma de denominação mais atualizada passou para a orelha. Então a gente costuma, claro que os mais velhos geralmente têm, né, já essas palavras mais fixadas ali, mas acostumem quando forem escrever uma prova discursiva, quando for fazer algo nesse sentido de explicação, usar o termo orelha, que é o termo mais correto. A gente tem a nossa orelha externa, que seria o que a gente é visual ali, e a parte interna aqui, que a gente tem toda a estrutura do meato acústico, que vai seguindo, a membrana timpânica, que é essa partezinha aqui, que é o que a gente fala, mas vou romper o tímpano. Seria essa membrana timpânica ali, até para a gente tomar cuidado com questão de limpeza. Então, essa é a relação que a gente tem. Essa membrana, então, quando o som chega, ela vai vibrar e vai fazer com os ossinhos aqui que a gente tem, que são os menores ossos do corpo humano, inclusive, eles recebam esses movimentos e o líquido presente aqui na cóclea, que é essa partezinha que parece um caracolzinho aqui, faça essa captação desses estímulos para aí seguir para o nosso nervo ali, para seguir para o nosso sistema nervoso. Então, gente, hoje já foi uma questão mais pesadinha para a gente discutir, mas a gente já viu diferentes conceitos aqui, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, questões aqui de 2020, a gente provavelmente fecha aqui nessa aula. Tem só mais uma questãozinha que eu gostaria de conversar com vocês na próxima aula ali, que é bem interessante, que caiu em 2020, que ela é bem contextualizada também. Mas já na aula que vem a gente já começa com 2021, seguindo ali até chegar à edição mais recente de 2022. Então, gente, espero vocês aqui, acompanhem os vídeos aqui, todo mundo se inscrevendo aqui na Cultive, que conteúdo é o que não falta aqui nesse canal, tá, gente? Vários cursos, vários vídeos atualizadíssimos ali para vocês, para ajudar em todo esse processo de estudo. Comentários, dicas de questões, alguma questão que você fez, que você não conseguiu entender porque você errou ali, só coloca certinho ali, coloca a cor do caderno também para entender qual seria essa questão, porque muda as numerações ali, e a gente vai seguindo aí nesse nosso processo de aprendizado. Então, gente, agradeço desde já, espero que vocês acompanhem aí, e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, gente!